Então vamos que vamos, seja super bem-vindo Super bem-vinda a mais um episódio do Faça um Bom Dia Cast. E hoje vamos falar para você e com você sobre 3 erros sabotadores que destroem a sua autoconfiança. E te digo logo, hein? Uma pessoa sem autoconfiança, ela não vive o seu verdadeiro potencial, não vive os seus sonhos e a grande verdade é que não consegue viver uma vida de verdade, plena, feliz e realizada. Por quê, Júlio? É uma pergunta que você deve se fazer. Porque se você não confia em si, você vai olhar para os seus sonhos e vai muitas vezes se achar incapaz de vencer eles. Vai se achar um não merecedor. Ah, eu não mereço, eu não sou bom o suficiente. E isso impacta completamente nos seus resultados. Então, autoconfiança é essencial para você ser tudo o que você nasceu para ser. E uma vez que você descobre quais são esses 3 erros sabotadores, você desbloqueia e decola. Então vamos, que entra a vinheta e é isso, que entra a vinheta. Qual é o primeiro erro que destrói a nossa autoconfiança? Primeiro erro que está destruindo a sua autoconfiança e é um erro sabotador é confiar no seu passado. Como assim? Como assim, Júlio? Confiar no seu passado? Que diacho é isso? Família, pensa só comigo. Hoje você olha para si muitas vezes com base com algo que você já viveu lá atrás. Uma experiência negativa que você teve, você acredita que aquilo vai se repetir no futuro. Isso é terrível. E anota essa chave porque ela é muito poderosa. Não permita que um fracasso temporário se torne um fracasso eterno na sua vida. E isso é você entender que não é porque um dia você viveu algo negativo, um dia você viveu um relacionamento mais ou menos, um dia algo de ruim aconteceu com você que isso... Um dia você foi abusado que você precisa continuar nesse abuso, que você precisa continuar aceitando qualquer coisa, que você precisa dizer, proclamar para você, para Deus, para o mundo, para o universo ouvir que você não é capaz, não é bom o suficiente, que não merece. O que passou, passou. Um dia te rejeitaram, mas todos os dias você continua se rejeitando. Um dia te abusaram, mas todos os dias você continua se abusando. E sabe o que é mais lindo quando a gente fala sobre fazer um bom dia? É que não é sobre o que a vida fez ou faz com você, é o que você escolhe fazer com tudo isso. Ah, Júlio, quem é você para dizer isso? Talvez a sua vida é fácil demais. Às vezes você está aí, é simples, a vida perfeita. Vencedores, eu já escutei muito isso. Eu vou te convidar a ir lá no meu Instagram e conhecer um pouco mais a minha história. Porque em 2020, dois momentos marcantes que eu já vivenciei. Uma depressão, tentando mudar tudo e todos. Eu queria sempre agradar a todo mundo e fui esquecendo de mim mesmo. Até que esqueci tanto de mim, me desconectei tanto de mim, colocava várias máscaras para ser aceito em vários ambientes, que quando eu olhei para mim, eu só vi um buraco negro. O vazio interior. Não me reconhecia mais. Desconectado da minha essência. E eu lembro até hoje desse episódio. Imagina você acordar um dia, e talvez você pode estar passando por isso. Se você estiver passando por isso, eu quero te dizer, se tem vida, tem jeito. Fica com a gente. Se tem vida, tem jeito. Não importa o que aconteceu, importa o que você vai fazer a partir de agora, só por hoje, fazer o seu bom dia. E eu estava ali, vivendo todo aquele processo de rejeição, de negatividade, ou frequência terrível. Olhava para o meu futuro, não tinha perspectiva. Abri os meus olhos naquele colchão, lá em casa. E no que eu abri os meus olhos, sabe qual era a minha vontade, gatinha? Era fechar. Era simplesmente voltar a fechar os meus olhos, voltar a dormir, porque a minha vida não tinha mais graça. Isso é muito terrível. Eu estava em um estado completamente depressivo. Quando eu estava vivo, eu não queria estar vivo. Melhor dizendo, né? Quando eu estava acordado, eu não queria estar acordado. E quando eu ia dormir, eu não conseguia dormir. Então eu não vivia, eu estava sobrevivendo e desconectado de mim mesmo. E eu confiava o meu futuro, olha aí o ponto, por algo que eu já vivenciei, as experiências que eu tive, eu olhava para o meu futuro, só enxergava um breu. Então é preciso fazer novas todas as coisas. E eu vivi toda essa reprogramação, esses 3 erros eu já vivi. E por isso que o que eu vou falar agora aqui é poderoso.
e que você pode implementar no seu dia a dia. Um outro ponto que eu vivenciei foi em 2020, um outro ponto que eu vivenciei foi em 2020, quando eu fui diagnosticado com câncer. É porque muitas pessoas podem não saber, né? Muitas pessoas podem não saber dessa história. No auge da minha melhor performance, eu estava me sentindo na minha melhor versão. Vivendo o extraordinário para a época, em todas as áreas da minha vida, realizando meu sonho, me tornei bombeiro militar, comecei a me desenvolver no autoconhecimento, me especializando e me sentia bem. Conheceu o amor da sua vida. Essa parte tem que ter, né, Gadinha? Conheci o amor da minha vida, estava vivendo a liberdade financeira e nisso eu recebi esse diagnóstico. Um câncer de 7,5 centímetros no meu cérebro. Um câncer maligno. E aí? O que fazer nessa hora? Então, se eu olho para o meu passado, se eu olho para as experiências, se eu olho para aquilo que eu escuto, principalmente nessa segunda etapa que eu vivenciei, quimioterapia, câncer, tudo isso é um dilema muito negativo, muito pesado, pensamento de morte. E olha só o poder. Os pontos do presente só se conectam no futuro. Um dia eu vivenciei essa depressão. Nessa depressão, no abismo, a única coisa que você consegue olhar quando você vai reviver, restaurar quem você verdadeiramente é, cara, não tem outra coisa. Você tem que olhar para si mesmo. Naquela escuridão, naquele breu, eu me conectei novamente com a minha verdadeira essência. Era ali que estava a luz. É aí que está a grande chave. E a espiritualidade, a conexão com Deus. A conexão com Deus está diretamente ligada à fé. E o que é fé? Quando você consegue enxergar além do que os olhos podem ver. Olhar para o seu futuro além da circunstância que você está vivenciando. Não acreditar e não confiar no seu passado. Porque o seu passado não determina o seu futuro. E o seu futuro é maior do que o seu passado. E você não precisa passar por uma doença, por exemplo, para perceber isso, para viver isso. Você não precisa estar no caos. Exatamente, passar por um acidente, porque muitas pessoas vivem esse despertar, né? Essa conexão interior quando passam por uma situação de quase morte, uma coisa muito trágica. Não. Sabe o que é mais lindo sobre o método Faça um Bom Dia? É o seguinte, quando você foca em fazer só por hoje o seu bom dia, só por hoje entregar o seu melhor, a gente começa a entender algo maravilhoso. Todos nós vamos morrer. Simples assim. Então, quando eu recebi aquele diagnóstico, vencedores, o que acontece? Cara, todos nós vamos morrer. Isso é um fato na minha vida e na sua vida. Agora, qual é o ponto? O que eu escolho fazer quando eu estou vivo? O que eu escolho fazer hoje, aqui e agora? Que é o que a gente tem de verdade. Que é o que a gente tem de verdade. Não guardar rancor, mágoa, ressentimento. Falta de perdão que a gente falou no episódio passado. Se você não assistiu, volta lá, assiste, porque está muito poderoso. E uma vez que você vivencia essa liberdade, essa cura interior, é tão gostoso, porque todos os dias você coloca a sua cabeça no travesseiro e sente paz. Se eu não sei qual é o meu dia, o meu último dia, hoje eu vou fazer o meu melhor. Hoje eu vou amar mais. Hoje eu vou perdoar mais. Hoje eu vou entregar mais. É igual aquela oração de São Francisco. Que eu seja luz onde tiver trevas. Que eu leve o amor onde tiver ódio. Que eu leve a esperança onde tiver... Não é desesperança, qual é o nome? Que eu leve a esperança onde não houver mais esperança. Seja você a diferença que você quer ser nesse mundo. Peraí, que essa daí é muito boa, vale a pena pesquisar aqui. E com tudo isso, vencedores, o que eu quero te dizer? Não olhe para o seu futuro, não olhe para a sua circunstância como um diagnóstico, porque você não é um diagnóstico. Quando eu recebi esse diagnóstico do câncer, poderia olhar para mim e pensar só em morte. Só que é só por hoje eu vou entregar o meu melhor. É olhar para a minha fé, olhar para o meu futuro com um olhar poderoso, com um olhar de vitória, entendendo que nada nem ninguém pode parar um vencedor. Entendendo que o impossível é só uma questão de opinião. Isso é tão profundo que quando eu lembro dessa história, isso me emociona, porque a gente vivenciou tudo isso junto. E as nossas cicatrizes, anota o que eu vou te falar, que as suas cicatrizes sejam a sua força e não as suas desculpas. Não olhe para o seu passado e se lamenta, se vitimiza, porque o que passou, passou.
Você não tem mais o controle do que passou. Isso a gente falou, foi o nosso quarto hábito no episódio passado. Por isso, se você não assistiu, assiste lá. Viver esse processo de cura interior. E tudo que a gente viveu, de positivo ou não, faz parte da nossa história, faz parte da construção de quem a gente é. Qual história você conta da sua própria história? E é isso. Os pontos do presente só se conectam no futuro. Positivo e negativo é uma questão de percepção. Qual história que você conta sobre a sua própria história? Isso é uma questão de palavra. É uma questão de você reescrever a sua história. E é simples assim. Todos nós temos uma história de vitória. Todos nós. Tudo depende da perspectiva que a gente enxerga e que a gente conta. E se você se vitimiza, vítimas não vencem, porque você vai olhar, vai ficar culpando os outros. Mas como é bom saber que você tem dentro de você toda a força necessária para ser tudo que você nasceu para ser. Você tem dentro de você todos os recursos necessários para viver os seus maiores sonhos. Por quê, Júlio? Porque você é templo e morada de Deus. Porque de todas as obras de Deus, nós somos a mais bela. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Isso me emociona. Às vezes você olha no céu depois de uma chuva, estava chovendo aqui, o céu fica aquele laranja, coisa mais linda. Arco-íris. Um arco-íris. Aí você olha cada detalhe da planta, o batimento do nosso coração, a perfeição. Você é um ser maravilhoso, você é um ser divino. E Deus, Ele é Pai, Ele não é um sacana. Você ressignifica a sua amizade com Deus. Por quê? Mais uma vez, não é o que aconteceu com você, é sobre o que você faz com tudo isso. Sabe qual é a diferença entre a história de um derrotado para a história de um vitorioso? É a maneira como cada um conta a sua própria história. Igual aquele vídeo que a gente viu da história do Cristiano Ronaldo. Nossa, esse Muito vídeo é poderoso. Maravilhoso. Poderoso. Tá lá no Instagram do Tá Júlio, lá no meu hein? Instagram, @JúlioDonella. Se você não viu, veja, mas eu já te conto. Você sabia que a mãe do Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, ele era o quarto filho, e a mãe não tinha condição de ter ele. E o que aquela mãe fez? Tomou um remédio para tentar abortar. Só que ele não quis sair dali. Não saiu, grudou no ventre da mãe. Daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. Agora você sabe quem é o cara. Cristiano Ronaldo. É sobre isso. Qual a história que você conta sobre a sua própria história? Tem um cara maravilhoso também, que é o Geraldo Rufino. Que história poderosa. Catador de latinha. Cara com um sorrisão maravilhoso no rosto. E hoje é dono de um império, né? Dono de um império. E por aí vai. Por aí vai. Toda pessoa que hoje tem uma história de vitória, se você for olhar o bastidor, é só a maneira como cada um está contando. As pessoas só veem o palco, né? Ninguém vê os bastidores. Eu quero dizer... E aí que tá, você também tem uma história de vencedor. Isso. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Só de você estar aqui, você já é um vencedor. Às vezes você fala assim, Júlia, eu não consigo perceber isso. Seus olhos estão como os meus estavam, quando eu passei por aquele momento de depressão, confiando no meu passado, querendo abraçar o mundo, querendo colocar a opinião de todo mundo sempre importa mais do que a minha. E você esquece de você mesmo. Você esquece de ser a sua maior prioridade. Não tem esse negócio de metadinha. Seja inteiro, se ame, se valoriza. Porque aquilo que tem dentro reflete fora. Júlio, mas como eu vou fazer isso, Júlio? Eu sinto um buraco no meu coração. Episódio passado a gente falou sobre como você turbinar a sua autoestima, falando sobre todo esse processo de reprogramação interna, que vai muito além dessa autoestima, é autoimagem, é autoconfiança também. É um episódio muito poderoso, então te sugiro firmemente, volta lá, assista lá e vamos que vamos. Não confie então no seu passado. E a minha gatinha trouxe aqui a oração de São Francisco. Olha só que poderosa. É a oração de quem faz um bom dia isso aqui, viu? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Não é fazer os outros instrumentos da vossa paz. Não, bata no seu peito. É você que vai fazer o seu bom dia. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Ah, não, o povo que tem que trazer amor para mim, Júlio. Não,
Onde houver ódio, eu vou ser o amor. Onde houver aí ele continua, né? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Sejamos nós a mudança que a gente quer ver nesse mundo. O alto perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que você leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade, que você leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolado que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Ah, Júlia, esse morrer aí, quer dizer que eu tenho que morrer? Tem. Tem que morrer o homem velho, tem que morrer a mulher velha. Você tem que se permitir nascer esse homem novo, comportamentos novos, pensamentos novos, palavras novas. Viver esse renascimento. A fênix, a águia. A águia, vencedores. Quando ela completa ali, essa história é tão linda. Por isso que os alunos da comunidade são chamados de águias vencedores, porque vivem essa reprogramação dentro de si e voam cada vez mais alto. Vivendo a sua melhor versão em menos de 3 meses. Como contei a história da águia? Eu vou contar. A águia, quando completa mais ou menos ali os seus 40 anos de idade, ela já está com as penas velhas, com o bico quebrado, tanta caça, com as garras tanta história. desgastadas. Aí o que ela faz? Ela vai, sobe sozinha no pico de uma montanha, a montanha mais alta. Ela vai lá. E ela mesma vai viver esse renascimento. Como que ela vai viver esse renascimento? Ela vai e começa a quebrar, a arrancar, melhor dizendo, as suas garras com o seu bico. Depois ela arranca as suas penas, uma por uma. Tuf, tuf, tuf. Depois ela vai lá, pega o seu bico e bate na pedra e quebra o seu bico. E com isso, garras novas, renovadas, começam a surgir. Penas novas, renovadas, mais fortes, começam a surgir, a renascer, para que ela possa voar cada vez mais com garbo e elegância e reinar. E um bico novo também renasce. E esse é o processo interno que você vivencia, uma transformação, uma metanoia também. A gente pode dizer o que é uma metanoia? É uma mudança de mentalidade. Isso é tão lindo, é tão poderoso. Porque muitas vezes você fala assim, não é só ficar voltando no passado, ficar sentindo dor. Família, é sobre ressignificação. É sobre cura interior. E o que é esse processo de cura interior? Sabe quando você está machucado aqui fora? Você antigamente tinha no Metiolate, que passa assim, arde, mas rapidinho cura. É sobre isso. É esse o processo. A arnica. É esse o processo que a águia vivencia ali. É um processo de autoconhecimento, de autocura. Quando você conhece o poder que existe aí dentro de você, nada nem ninguém te para. É o que a gente sempre fala para os alunos da comunidade Faça um Bom Dia, estamos falando aqui para você. Nada nem ninguém pode parar, que nasceu para vencer, e você nasceu para vencer. Assuma essa postura e arrepia, não confia mais no seu passado. Hoje, aqui e agora, qual a história que você conta sobre a sua própria história? O que você escolhe escrever? Quais são as atitudes que você escolhe? Os pensamentos, as palavras, as profetizações. E o nosso segundo erro sabotador que impede você, ou melhor, que destrói a sua autoconfiança, que é o assunto do nosso podcast, é o seguinte, é acreditar em rótulos. Como assim, Júlio, acreditar em rótulos? Muitas vezes alguém chega para você, alguém que você confiava, pai, mãe, professor e por aí vai, você vivenciou uma história bem interessante sobre isso que a gente vai contar, chega para você e fala assim, olha, você não é capaz. Aí você acredita. E a pessoa fica insistindo, você não é capaz, você não vai conseguir, você não vai dar conta. E é tão interessante que... São rótulos mesmo, né? Rótulos. Você não vai conseguir, você não é capaz, aí vai grudando em você aquele monte de rótulo e você vai acreditando naquilo. E olha só que interessante, imagina isso, vários rótulos colados em você, isso vai acontecer o quê? Vai abafar quem você verdadeiramente é. Camuflar. Vai camuflar o seu verdadeiro potencial, criar uma couraça. Então, o processo que é preciso fazer aqui é
questionar cada rótulo desse, questionar cada pensamento verdade. sabotador desse. Porque de tanto você olhar aquilo, você começa a acreditar que você é aquilo de aquilo. verdade. Já viu aquela história? O mentiroso que conta uma mentira tão convicto que acredita na própria mentira. Conta aquela mentira tantas vezes Tantas vezes na que mentira. acredita. Você que está nos ouvindo, conhece alguém que já mentiu? Bicho, você sabe que o cara tá mentindo. Mas ele é tão convicto que parece que ele vive naquele mundo dele de mentira. Ou pior, o cara ele mente tanto que às vezes ele mente com tanta confiança que você fala, rapaz, não sei, parece que é até verdade. O cara tem tanta convicção na mentira dele que às vezes você pensa que você que tá meio maluco, né? E esse é o processo que você vivencia quando você acredita nos seus rótulos. Você acredita em uma mentira, repete ela tantas vezes que aquela mentira se torna uma verdade para você. E o que você precisa fazer? Questionar cada rótulo desse, questionar cada pensamento sabotador. É igual que a gente falou no episódio passado, né? Aquela técnica 3-para-1. A cada um pensamento negativo, 3 positivos. Proclame mesmo, vai para cima, muda a sua postura e arrepia, vai e vença. 3, 2, 1, faça isso agora. Teve uma pergunta muito boa, que é... Qual é aquela lá? Qual a evidência que você tem que você não vai conseguir? Exatamente, essa. Qual a evidência Qual que você evidência tem que você não é bom o suficiente? Ah, porque alguém diz problema de alguém. Que evidência você tem Quais que isso são as realmente é evidências? real? E aí tem aquela história que você conta da professora. É verdade. Porque assim, igual o Júlio falou, né? Que muitas vezes nossos pais, nossos professores, nossos pastores, quando a gente é criança, são os padres, são 4 P's, não é? 5 P's. 5 Padre, P's. pais, padre, pastor, professor e político. Isso. Que colocam esses rótulos na gente, né? E isso acontece desde criança. E eu me lembro que eu era bem criancinha. Eu tinha uns 5 anos, 4, 5 anos. E eu tava na creche, tava começando Com a super tava habilidade. começando a entender o que era o mundo. E aí, eu tava começando a aprender a escrever. E aí eu escrevia com as 2 mãos. Eu era ambidestra, eu conseguia escrever tanto com a Olha que direita poderoso. e tanto com a esquerda. Eu me lembro que eu escrevia bem com as 2 mãos, sabe? Tava aprendendo, mas assim, eu escrevia bem. E aí a professora olhou aquilo e falou assim, nossa, isso tá errado. Quem escreve com as 2 mãos é burro. Olha só, vencedor. Nossa, gente! Ela falou assim, você tem que escolher uma mão. Escolhe a direita porque é a que todo mundo escreve. Aí eu aceitei aquilo como verdade. Claro, uma criança. E aí eu escolhi escrever com a direita e parei de escrever com a esquerda. E hoje eu escrevo com a direita. Mas eu não escrevo perfeito com a esquerda, mas eu consigo dar uma arranhada. E qual é o ponto-chave dessa história? Quais são as verdades que você acredita hoje? Não é sobre o que a professora disse, é sobre o que você escolhe fazer. Porque quando você é criança, muitas vezes a gente não tem a consciência que a gente tem hoje. Quando nós somos crianças, o ambiente influencia diretamente no nosso comportamento, na maneira como a gente pensa, na maneira como a gente age, em tudo. Por que a gente fala português? Sabe? Pelo ambiente. A gente cresce vendo as pessoas falar português, a gente aprende português. Se você nascesse lá nos Estados Unidos, uma criança que nasce nos Estados Unidos, vê todo mundo falando inglês, fala inglês. Ambiente. A criança lá da China, por que ela fala chinês? Porque ela não está aqui no Brasil. Porque ela vê todo mundo falando chinês, ela fala chinês. Então o ambiente molda, sim, como pensamos, como nos sentimos, o que acreditamos, o que não acreditamos, e isso tem toda uma prova, não é uma prova científica, mas é uma prova de história. Porque se você não está em congruência com o seu ambiente, lá na época das cavernas, o que acontece? Se você não está em congruência, você é expulso da sua tribo. Se você é expulso da sua tribo, provavelmente você vai morrer. Porque você não tem o seu clã. Se você não tem o seu clã, você está indefeso. Você está sem proteção. Então, o nosso cérebro primitivo mantém isso. Então, muitas vezes, você fica em alguns ambientes Para ser aceito. para ser aceito.
Você é o que eu vivenciava. Colocava algumas máscaras, era um Júlio diferente para cada ambiente que eu estava para ser aceito. E isso desgasta, porque eu não sou eu de verdade. Isso bloqueia Isso a sua bloqueia. verdadeira essência, a sua melhor versão. Quando eu me olho no espelho, o que eu enxergo? Nada. Ai, como isso dói. E isso me lembra a Ana, aluna da comunidade Faça um Bom Dia. Ela falou isso pra gente. Episódio número 1, tem lá. Cara, eu me olhava no espelho e eu não via nada. Isso é muito comum, porque muitas pessoas... Mas depois que a Ana entrou na comunidade, ressignificou, ela tá vivendo a melhor versão, né? E ela fala, cara, foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Porque ela entrou no ano passado, né? Eu tava sobrevivendo. E quando era no final de 2021... Conta mais. Ela tava sobrevivendo, tava o quê? Ela só tava sobrevivendo, vivendo ali no automático, vivendo sem perspectiva, vivendo, Desanimada. confiando no passado. Porque teve um passado ruim, meu presente vai ser ruim e eu vejo um futuro ruim. Isso não gera conseguia ter um tristeza. futuro. Gera tristeza, desânimo, desmotivação, ansiedade, depressão e por aí vai. A bola de neve da negatividade. E a partir ali dessa ressignificação, novas todas as coisas. Entrou para 2024 batendo no peito, nada nem ninguém vai me parar. Eu nasci para vencer e entrou com entusiasmo. Isso é a coisa mais linda. É esse despertar em você que a gente está aqui querendo gerar, mas a gente não pode fazer isso por você sozinho. Não é mágica, É método. Então é sempre preciso você fazer o seu bom dia, não ficar esperando, não ficar desejar, contar com a sorte. Um exemplo, né? Virada de ano que teve. Aí a pessoa vai lá, não, vamos jogar aqui na virada, na loteria, né? A Mega Sena da virada. Amigo, não adianta nada se você não virar a chave da sua mentalidade. Não adianta nada se você não virar a chave da sua mente. Não adianta nada você mudar para qualquer lugar querendo mudar a sua vida. Porque para onde quer que você vá, você vai levar você. É preciso mudar a sua programação interna. É preciso viver uma reprogramação. Porque enquanto não reprogramamos, vivemos acreditando nesses rótulos. Questione, seja um questionador de tudo. Pega a borracha e apaga. E faça você nova todas as coisas. Sai homem velho, sai mulher velha. E que possa viver um homem novo, uma mulher nova. Então não acredite no seu passado, não acredite nos rótulos. Ressignifique, dê um novo sentido. E por último, o terceiro erro sabotador que tem é o erro que a gente falou aqui junto do segundo, que é o poder que o ambiente tem. Cara, qual é o ambiente que você tem vivido? Você é sim, tem aquela máxima, né? A média das 5 pessoas com quem você convive. Isso é um fato, porque a gente quer manter essa congruência. Uma história que eu vivenciei, né? Eu não gosto de fofoca. Eu não gosto, bicho, me incomoda a fofoca. Só que teve uma época na minha vida que eu ficava em um ambiente onde as pessoas fofocavam. E adivinha? De repente estava lá o Júlio fofocando. Falei, De repente. De repente, né? Então assim, o ambiente eu não gosto daquilo e me incomodava. Só que inconscientemente, para me manter aceito, eu fofocava. O que eu comecei a fazer? Cara, esse ambiente não tem nada a ver com aquilo que eu quero para minha vida. Então, corta. É a mesma coisa com bebida. Muitas vezes a pessoa tá ali naquela rodinha de amigos, De fato. bebe, às vezes Pra não ser quer nem aceito, beber, não quer pra ser beber. aceito. E aí é aquele outro ponto, né? Um abismo leva a outro abismo. Bebe, não quer beber. Ah, não. Outra coisa que eu já vivenciei também, eu conheço várias pessoas que vivem assim. Bebe pra quê? Não, se eu beber, eu vou conseguir ser quem eu não sou, para agradar alguém, para tentar algo diferente, ter aquele momentozinho de prazer. Aí chega em casa, chega triste. Vai feliz. Parece ali rodeado de todo mundo que tá vivendo melhor. Felicidade vazia. Felicidade vazia. Quem é você quando tá só você? Quando você coloca a cabeça no seu travesseiro. O ambiente que você vivencia, ele é essencial para isso. Por isso que a gente criou a comunidade Faça um Bom Dia. A comunidade Faça um Bom Dia é um lugar onde não tem preconceito, onde não tem julgamento. Por que isso muitas vezes também acontece, gatinha? Porque preconceito e julgamento. Você muitas vezes não consegue, não tem alguém que vai te acolher. Medo de ser julgado. Medo do julgamento, medo da rejeição.
O que vão dizer de mim? O que vão falar? Vencedores, não tem nada melhor do que você tirar todas essas máscaras e ser tudo que você nasceu para ser. Porque você se torna uma pessoa mais leve. Você se torna, sim, a sua melhor versão. E entenda de uma vez por todas, quem gostar de você vai ficar. Seja você o seu maior projeto, bata no seu peito, assuma essa responsa, faça novas todas as coisas, escreva uma nova história a partir de hoje, aqui e agora. E quem é de verdade vai amar a sua verdade, seja luz, onde houver trevas. E quem não é, quem gosta da sua mentirinha, quem gosta da sua falsidade, aquilo que te faz mal, vai te julgar, vai ter preconceito e vai começar a se afastar. E tá tudo bem, em tudo, dá graças, em tudo. Dá graças àqueles que ficam, dá graças àqueles que saem. Porque tudo faz parte da sua história. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. E isso é uma escolha, é uma questão de como você escolhe ver a sua vida. Que você possa escolher a partir de hoje olhar para a sua vida com mais amor. Que você possa, a partir de hoje, olhar para si com mais amor, olhar para a sua história. E uma vez que você se ama, que você se valoriza, você não aceita menos do que isso. Consegue entender? Não aceite menos, mas também não se dê menos. Quando você é o seu maior projeto, você não aceita qualquer coisa ao seu lado, você não aceita qualquer amizade. E é simples assim, você não aceita qualquer relacionamento. Por que você fica, às vezes, em um relacionamento tóxico, um relacionamento negativo? Porque você olha para si e muitas vezes passa na sua cabeça, é isso que eu mereço. Não. Você merece o extraordinário. Você merece a vitória, você merece o trabalho dos seus sonhos, você merece um dinheiro maravilhoso, você merece um relacionamento maravilhoso, uma saúde maravilhosa, você merece ser feliz de verdade. Não é vazio, é de verdade. E para você ser feliz de verdade, você não precisa de nada fora de você. Porque quantas pessoas hoje estão em castelos, moram em lugares espetaculares, mas estão tristes por dentro? Quantas pessoas postam aí, né, ainda mais nas redes sociais, postam lá que tá tudo bem, faz todo mundo sorrir. Isso me lembra também de Jim Carrey, que passou por um processo de depressão, fazia todo mundo sorrir. Jim Carrey? Jim Carrey é o ator que fez os Debi Lloyds, fez vários filmes, um comediante muito famoso. E ele passou por um processo de depressão. E o Jim Carrey fazia todo mundo sorrir. E ele tem uma frase, pesquisa aí a frase do Jim Carrey, que eu vou lembrar aqui. Ele tem uma frase maravilhosa. Pronto, ele falava assim: eu gostaria que todo mundo experimentasse ter dinheiro e ter sucesso para entender que isso não vale nada. Ou melhor, para entender que isso não é tudo. Não é tudo. Então, a partir de hoje, faça de momentos simples, momentos especiais. É verdade. E muitas vezes a grama do vizinho nem sempre é mais verde. Porque ela pode ser falsa, ela pode ser sintética. E você que está vivenciando a sua vida real, sim, a gente passa por desafios. É verdade. A gente sente medo. A gente sente, sabe, tristeza, alegria, felicidade. Fica até um filme aí poderoso para você assistir depois, que é aquele filme da Disney. Eu sei qual é. É muito bom. Um filme, se vocês lembrarem aí, põe aí nos comentários. Divertidamente. Cara, tá tudo bem você sentir as emoções, porque as emoções só são as emoções. E cada uma delas tem o seu motivo de ser. Agora, o que você faz com cada uma? É sobre a sua ação, é sobre a sua atitude, é sobre você assumir o comando a partir de hoje. Sobre o que você pensa, sente, faz. Foca no que você controla. Não espera, não deseja, não conta com a sorte. Faça o seu bom dia 1% a cada dia, um dia de cada vez. E falar em ambiente, a gente falou aqui de pornografia, a gente falou aqui sobre bebida, e eu quero trazer um ponto também que está crescendo muito, que é o vícios em jogos, jogos de apostas. Eu conheço várias pessoas que ficam nesse ambiente de jogos de apostas e começam a se endividar e a lascar a sua família, a lascar o seu lado financeiro, e aí vai aquele jogo de dominó, né? O emocional se abala, tudo vai se abalando, até que chega no momento do ápice de desespero. E aí, muitas vezes, passa aqueles pensamentos negativos na cabeça. O que eu quero te dizer com tudo isso é que se você quer apostar em algo, aposte em você, a partir de hoje. Aposte em você. Se tem vida, tem jeito. E vamos juntos, sempre, sempre em frente.
Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, o seu dia. Se você chegou até aqui, deixa aí o seu curtir. Comenta qual foi a frase que mais te impactou. Qual foi a expansão de consciência que você teve, a chave que girou aí na sua mente. E vamos fazer acontecer. Se tem vida, tem jeito. Se tem vida, tem jeito. E lembre-se sempre de se lembrar de não comparar o seu bastidor, o bastidor da sua vida, com o palco da vida das outras pessoas, porque você não sabe como são os bastidores da vida dela. E que cada um já vivenciou as suas batalhas, cada um viveu os seus altos e baixos. O caminho do sucesso não é uma linha reta, é um caminho de altos e baixos, mas principalmente da constância, da persistência, do fazer um bom dia. Um dia de cada vez, é só por hoje, vencedores. Só por hoje, entrega o seu melhor, só por hoje. Proclame a oração de São Francisco, seja luz onde houver trevas, só por hoje leve a felicidade, seja você. Transmita a paz então, vibre vida! Por onde quer que você passe, vamos juntos, cada dia melhores. Gratidão pela sua vida, gratidão por você estar aqui. Compartilha com aquela pessoa que você sabe Seja que vai luz ser na recebido. vida de alguém. Seja luz na vida de alguém. Se você ainda não me segue nas redes sociais, @Júlio Dornelas. E falou! Valeu! Valeu!